Senhor presidente, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, vou abordar, senhora presidente, aproveitando a presença da deputada Marta Rocha, a questão da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. É preciso reconhecer a falência da política pública para a área da segurança. E esta falência tem responsáveis. E aqueles que têm a responsabilidade de promover a segurança da população, diante do quadro lamentável em que se encontra a população, com tiroteios, vias fechadas, comércio fechado, serviços públicos que deixam de ser prestados em decorrência da insegurança, diante do mais clamoroso fracasso, vemos, a partir da palavra de diversas autoridades, o chamado escapismo, a fuga de suas responsabilidades. Eu vou começar, senhora presidente, pelo ministro da Defesa. O ministro da Defesa, senhor Raul Jungmann, que não tem nenhum conhecimento, não acumulou nenhuma experiência, tanto na área da defesa, como também na área da segurança pública, tem sido extremamente loquaz. Fala como se algum conhecimento tivesse. E agora, diante do clamoroso fracasso, o senhor Raul Jungmann culpa a Constituição. É a Constituição de 5 de outubro de 88, da qual eu sou um dos signatários, que não ofereceu os instrumentos necessários para a realização de uma política pública que desse segurança e tranquilidade à população. Ele deveria ler a Constituição, porque a grande questão é que a Constituição não vem sendo cumprida. E o Ministério da Defesa, juntamente com o Ministério da Justiça, não consegue estabelecer uma articulação com os estados, de modo a que, a partir da observância da Constituição, no concernente às responsabilidades das Forças Armadas, em relação à segurança pública, não a presença das Forças Armadas supostamente apoiando, através de operações de grande vulto, as polícias estaduais. Não. O Exército Brasileiro deveria estar nas fronteiras. O Exército Brasileiro deveria, obviamente, como força terrestre, estar presente, pelo menos, nas fronteiras e nas chamadas rotas mais conhecidas, as rotas terrestres. E aí, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal. A nossa força aérea, que nós temos de aeroportos clandestinos no Brasil, o número é muito grande. Então a nossa força aérea deveria estar cuidando do nosso espaço aéreo e, inclusive, junto com o Exército Brasileiro, cuidando de localizar os aeroportos clandestinos. E a nossa Marinha, os portos clandestinos. As capitanias dos portos têm responsabilidades. E aí, chegamos ao ministro da Justiça, Dr. Torquato Jardim, que se escuda no Supremo Tribunal Federal para fazer afirmações e denúncias contra, especialmente, os comandantes de unidades da Polícia Militar, que ele se escuda, que ele não assume a responsabilidade por aquilo que ele diz. Aliás, acusou, inclusive, deputado estadual, sem se referir ao nome. É claro que, juntamente com outros parlamentares, ingressei no Supremo Tribunal Federal
para que ele aponte o deputado estadual, sobre o qual ele fala de estar conluiado para a indicação do comandante-geral da Polícia Militar com o crime organizado. Mas o ministro Torquato Jardim tem sob sua responsabilidade a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. A Constituição define quais são as atribuições da Polícia Federal e as atribuições da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Federal, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, quando da apreensão de vários fuzis aqui no aeroporto Santos Dumont, viveu um grave constrangimento, que a apreensão se deu a partir de um trabalho, de uma iniciativa da Polícia Civil. Mas nós temos os aeroportos, os portos e as passagens de fronteira oficiais. E temos os aeroportos, os portos e as passagens de fronteira clandestinas. E cabe à Polícia Federal investigar, prender os criminosos, mas ao mesmo tempo a ação preventiva. Em relação a quê? Ao contrabando, ao tráfico de entorpecentes. É atribuição da Polícia Federal. E é possível uma articulação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, com as Forças Armadas, no sentido de fazer uma repressão de cima para baixo. Não tem sentido a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e as Forças Armadas atuando aqui nas favelas do Rio de Janeiro, tentando ocupar espaço e conquistar a opinião pública, porque a mídia prestigia. Eles têm que cumprir as suas atribuições constitucionais, mas tudo de uma forma articulada. É claro que cabe à Polícia Federal também a questão da lavagem do dinheiro, porque o crime organizado, o jogo, o tráfico de entorpecentes, o contrabando, a prostituição, são atividades econômicas que geram recursos financeiros que são acumulados por quem? Pelo sistema financeiro. É preciso investigar os paraísos fiscais, tratar da questão do sigilo das movimentações financeiras. Esse papel é da Polícia Federal. Então, senhora presidente, a partir do Ministério da Defesa e a partir do Ministério da Justiça, nós vemos a completa desarticulação, o não cumprimento das responsabilidades criminais e a transferência de culpa para as polícias estaduais, e aí no caso do Rio de Janeiro. E aí, o estado do Rio de Janeiro, senhora presidente, já não dá mais. O secretário de Segurança, uma pessoa fina no trato, é oriundo dos quadros da Polícia Militar, mas passou a ter uma carreira na Polícia Federal. Ele é um delegado federal, oriundo dos quadros da Polícia Militar, se não me engano, chegou ao posto de capitão. Conclua, no BOP, deputado. mas também já perdeu completamente a possibilidade de organizar a segurança pública no estado do Rio de Janeiro. A Polícia Militar se transformou em tropa de operação policial e o mesmo acontecendo com a Polícia Civil. O policiamento ostensivo normal e a investigação criminal, responsabilidades constitucionais das polícias estaduais, tudo isto esquecido, abandonado. E aí, senhora presidente, eu preciso dizer que seria da melhor conveniência que o secretário de Estado da Segurança Pública retornasse aos quadros da Polícia Federal e o governador permitisse ou tomasse a iniciativa da indicação, da nomeação de um secretário que começasse a recuperar primeiro o princípio da autoridade, porque o descrédito é muito grande, a população não acredita mais. É preciso, acima de tudo, que o próprio secretário de Estado da Segurança Pública compreenda
que ele já não está cumprindo o papel que deveria estar cumprindo em homenagem à segurança da população. E aí vou me dirigir também ao comandante-geral da Polícia Militar. Não é possível. O comandante-geral da Polícia Militar era um oficial reformado, já estava na inatividade. Foi trazido, deixou o pijama e foi trazido para comandar a Polícia Militar. A primeira indagação que fica é se dentre os coronéis do serviço ativo da Polícia Militar, nenhum está preparado para assumir o comando da corporação. Porque trazer um oficial inativo, simplesmente porque é da mesma turma de formação do secretário da Segurança Pública, chega a ser um desprestígio para a própria corporação. Mas foi trazido. O comandante-geral da Polícia Militar já também esgotou a sua presença à frente da corporação, sequer cuida do bem-estar da tropa. Eu tenho aqui, senhora presidente, um relatório a respeito do hospital da Polícia Militar. Um policial militar inativo levou a esposa com 71 anos, estava com um problema que deveria ser atendida por um ortopedista. Chegou no hospital, não dispondo de automóvel para levar até o pátio do hospital, saltou na rua Salvador de Sá, Frei Caneca. O elevador que leva, subiu a rampa. Chegou lá, foi encaminhada para o ortopedista. O recepcionista disse: o ortopedista de plantão está fazendo uma cirurgia, termina em aproximadamente 5 horas. Então, com dor ciática, esperar 5 horas ainda para saber se seria atendida pelo ortopedista. Desesperada, começou a percorrer o hospital. E aí foi verificando. Oftalmologia, não atende. Não tem mais o serviço de oftalmologia. Exames. É um negócio tão duro. Exame de urina, exame de sangue. Não está fechado. Não realiza. Então não tem oftalmologia, não tem os exames. E aí foi consultar também. Precisava fazer uma mamografia, aproveitou. Não faz, porque a Polícia Militar não vem pagando a empresa que fazia a mamografia. Foi no raio-x, também não funcionava. Então, mesmo que o ortopedista atendesse e que necessitasse de um raio-x, também não funcionava. E aí, senhora presidente, a gente percebe o quê? Que além da insegurança da população, os policiais militares, que são submetidos ao maior estresse, nós sabemos que psiquiatria não existe mais, psicologia, tudo falido. Os policiais militares, aqueles que contribuem para o fundo de saúde, e não têm o retorno do serviço prestado. Ora, porque o governo não recolhe aquilo que foi descontado, também não deposita a sua contrapartida, mas o sujeito contribui. Aí os policiais militares estão na rua trabalhando que nem desesperados, morrendo diariamente, sendo feridos diariamente, não podendo ter atendimento no hospital próprio para o qual eles contribuem. E o comandante-geral da Polícia Militar está lá, cercado, imaginando que os oficiais da Polícia Militar são minimamente disciplinados. Eles acolhem um comandante-geral, mesmo não tendo apreço, mas nas conversas informais manifestam a opinião, manifestam o sentimento. Era preciso que o comandante-geral da Polícia Militar compreendesse que ele tem obrigatoriamente o dever de voltar ao pijama. Se apresentou publicamente e disse: eu vou desativar 18 unidades de polícia pacificadora. Ora, mesmo que houvesse um planejamento para fazê-lo, isto não deveria nunca ser divulgado da forma como foi para a opinião pública. Por quê? Porque mesmo sendo um fracasso, ainda há aqueles que defendem as unidades de polícia pacificadora. E não foi por acaso que o governador imediatamente desautorizou o comandante-geral. Quando o governador desautoriza o comandante-geral da Polícia Militar
e o faz publicamente, deputado Osório, se houvesse da parte do comandante-geral um mínimo de brio, ele poderia conversar, não pedir com bravata, mas se dirigir ao governador e estou aqui para devolver-lhe o cargo que fui honrado, que honrosamente assumi. Mas não é possível, para a própria segurança pública, ver um comandante-geral desautorizado pelo governador. O impacto na segurança pública é muito grande. Eu vejo da tribuna dizer, e aí me dirigir ao governador. Eu não posso me dirigir ao presidente da República para pedir que ele enquadre o ministro da Defesa e o ministro da Justiça. Falem menos e trabalhem mais. Participem da segurança pública como representantes do governo federal, com as Forças Armadas, com a Polícia Federal e com a Polícia Rodoviária Federal, mas de uma forma menos de palanque. E o secretário de Segurança deverá voltar para a Polícia Federal, e o comandante-geral da Polícia Militar, que é um homem de pijama, poderia retornar a seus afazeres, isso é, ao justo ócio, porque seguramente, além de uma reformulação da política de segurança pública, há a necessidade da substituição urgente daqueles que estão à frente dessa pasta, em nome do governador do estado. Então, governador Pezão, já me dirigi ao presidente Temer subjetivamente, falando de Raul Jungmann e Torquato Jardim. Não tem autoridade política, não tem autoridade moral e não tem competência para a permanência no posto. E aqui no Rio de Janeiro é preciso que alguma providência seja tomada. Aí me dirijo ao governador do estado. É urgente, não dá mais. Está aqui, Avenida Brasil, linha vermelha, diz que linha amarela. Quer dizer, a autoridade inexiste no estado do Rio de Janeiro. E o governador do estado, que é a autoridade maior, está sendo desautorizado e precisa promover uma grande reformulação na cúpula da polícia, a começar pelo secretário de Estado de Segurança Pública, de modo a que o governo recupere minimamente a sua credibilidade na área da segurança pública. Muito obrigado.